Você não espera que o perigo simplesmente apareça na sua porta no meio da tarde? Mas em 19 de maio de 2006, foi exatamente isso que aconteceu. Uma mulher de 26 anos estava sozinha quando alguém em quem confiava apareceu sem convite. E logo depois, ela não atendeu mais o telefone. Horas depois, sua mãe entrou e encontrou algo que nenhum pai ou mãe deveria ver. Sem sinais de arrombamento, sem roubo, apenas um ataque brutal e direcionado. E o homem responsável, ele vinha planejando isso há anos. Alexandra Doxey, conhecida por muitos como Chandra ou Zan, nasceu em Milford, Connecticut. Ela era a caçula de 3 irmãos e o bebê da família. Seus irmãos mais velhos eram muito protetores e, mesmo com a diferença de idade, eram muito próximos. Chandra era naturalmente simpática, brilhante, extrovertida e fazia os outros se sentirem à vontade rapidamente. Desde jovem, gostava de se apresentar. Ela cantava, dançava e fazia apresentações para a família e amigos só para ver todos sorrirem. Isso não era só diversão para ela, era algo que realmente buscava. Chandra competia em concursos de dança e ela se destacava não apenas porque era talentosa, mas porque dava tudo de si. Com o tempo, a determinação de Chandra cresceu ainda mais. Ela conciliava empregos de meio período com sua paixão, sempre se esforçando. Após o ensino médio, Chandra ingressou na Albertus Magnus College, onde se formou com ótimas notas antes de iniciar uma carreira tradicional como analista de sistemas no People's Bank, seguindo os passos do pai. Mas Chandra nunca se limitava a um caminho. Ambiciosa, estava sempre criando algo maior. Ela também tirou licença de corretora de imóveis, ampliando suas opções para o futuro. Mesmo assim, ela nunca deixou de se apresentar e passou a se dedicar ainda mais. Ela se tornou uma dançarina profissional e, nesse caminho, descobriu que também tinha um verdadeiro talento para atuar e cantar. Ao se comprometer, ela não fazia nada pela metade. Naquele momento, sua vida estava repleta de compromissos. Ela trabalhava em um banco, dava aulas em uma academia de dança, viajava para Nova York para atuar, cantar e dançar e trabalhava ativamente com um agente artístico para conquistar mais espaço na indústria do entretenimento. Ela estava construindo algo, um futuro que parecia estar apenas começando a tomar forma. Mas o que as pessoas mais lembravam sobre Chandra não era apenas o quanto ela era determinada. Era o quanto ela se importava. Ela era incrivelmente generosa, alguém que sempre arranjava tempo para os outros, não importava o quão ocupada estivesse. Ela organizava eventos de caridade, fazia voluntariado com amigos e fornecia refeições para quem precisava. Não era algo sobre o qual ela apenas falava. Era simplesmente quem ela era, e em algum momento, no meio de tudo isso, ela conheceu alguém. Ao trabalhar no People's Bank, Chandra conheceu Matthew Puck e logo se apaixonaram profundamente. Matthew era atencioso, generoso e a presenteava, chegando a dar um carro para ela. Por um tempo tudo ia bem, mas com o tempo as coisas mudaram e a vida de Chandra acelerou. Ela viajava, trabalhava, buscava oportunidades e tentava construir algo para si. E aos poucos, simplesmente não havia mais espaço. O relacionamento deles se desgastou e em janeiro de 2004 seguiram caminhos separados. Mais ou menos na mesma época, os pais de Chandra também estavam passando por um divórcio. Então, em um curto espaço de tempo, muita coisa na vida dela estava mudando, mas ela lidou com isso da mesma forma que lidava com todo o resto. Ela simplesmente continuou seguindo em frente. Ela permaneceu focada, continuou trabalhando e continuou construindo, acreditando que tudo o que tinha pela frente ainda estava ao seu alcance. Ela não tinha motivo para pensar o contrário, e também não tinha motivo para acreditar que alguém do seu passado ainda não tinha desistido dela. Dois anos após terminar com Matthew, em 19 de maio de 2006, Alexandra e uma amiga tinham um dia cheio pela frente. As duas conversaram e se exercitaram na academia por volta das 10 horas, treinaram cerca de 1 hora. A amiga de Chandra foi embora e Chandra permaneceu mais um pouco. O plano era treinar, ir para casa, tomar banho e depois trabalhar, pois ela tinha coisas importantes e tarefas para resolver à noite. Bem, quando deu 4 da tarde, a amiga de Chandra decidiu ligar para ela, mas ficou chocada quando Chandra não atendeu. Isso era estranho. Chandra sempre estava no celular, não por vício, mas por causa do trabalho como cantora e aspirante a atriz. Como o agente dela podia ligar a qualquer hora, Alexandra mantinha o celular sempre por perto.
Então, 30 minutos depois, a mãe dela, Linda, chegou na casa da filha e imediatamente ficou em estado de alerta. Na varanda da frente estava o cachorro de Chandra. Não era como se ela nunca deixasse o cachorro sair, mas Chandra não estava em lugar nenhum. O carro dela também estava estacionado e com as portas destrancadas, o que era estranho. Quem conhecia Chandra sabia que ela jamais deixaria portas abertas, nem o cachorro sozinho assim. Então algo levou Linda a entrar na casa e investigar. O que ela encontraria seria algo muito trágico. Quando Linda entrou na casa e chamou pela filha, não obteve resposta. Ela já estava nervosa, mas algo no chão fez com que ela literalmente pulasse de susto. Manchas alarmantes estavam marcando o chão da casa. Linda não entendia o que via, mas continuava procurando. Para ela, a única explicação lógica era que Chandra talvez tivesse caído, se machucado e precisasse de ajuda. Então Linda foi até o quarto de Chandra, que ficava no porão. E assim que o quarto entrou em seu campo de visão, Linda soube que seus olhos não estavam pregando peças nela. Ela viu sua filha imóvel no chão. Alexandra Duxay, de 26 anos, não pôde ser salva. Ela perdeu a vida em sua própria casa, e a pessoa que a encontrou foi sua própria mãe. Esse é o tipo de pesadelo que nunca se apaga da memória. Bem, a polícia foi chamada imediatamente porque isso não foi uma simples queda acidental. Alguém atacou Alexandra e a matou, e agora ela se foi para sempre. Todos os sonhos dela, suas ambições, sua vida, tudo chegou a um fim brusco e permanente. Quando a polícia chegou ao local do crime, também ficou chocada. Foi um ataque direcionado. Logo de cara, as autoridades sabiam que o agressor tinha que ser alguém que sentia uma raiva e fúria puras contra Alexandra. A polícia conseguiu recuperar uma das armas do crime. E você me ouviu direito, eles recuperaram uma das armas do crime. Várias coisas foram usadas para levá-la à morte. Uma das armas seria um troféu conquistado por Alexandra. Naquele momento ele estava desaparecido. É assustador pensar que o mesmo troféu com o qual Alexandra posou em fotos e que ela ganhou por sua paixão e talento seria a mesma coisa, ou pelo menos uma das coisas, usada para tirar sua vida. A polícia inspecionou o restante da casa, incluindo o banheiro, e achou sinais de limpeza. O agressor tentou descartar as evidências, mas saiu apressado. Falando em sair, a porta da frente também foi verificada e não havia sinais de arrombamento. A casa parecia uma bagunça. Por exemplo, as roupas de Alexandra estavam espalhadas pelo chão, mas nada de valor foi levado. Então, um roubo foi descartado desde o início. O agressor definitivamente era alguém que Alexandra deixou entrar ou sabia como entrar sem ser pego. Mas então uma equipe forense realizou alguns testes no corpo dela. Eles só acharam um fio de cabelo, que não era grande o bastante para ser da Alexandra. Mas fora isso, não havia nada que pudesse colocar a polícia no caminho certo. A polícia buscou respostas, começando pelas pessoas mais próximas de Alexandra, como amigos e familiares. E a primeira pessoa com quem eles conversaram foi ninguém menos que a melhor amiga de Alexandra, Nicole, a mesma mulher que se encontrou com Alexandra pouco antes de ela desaparecer. A polícia queria informações, até mesmo a menor pista que pudesse levar à solução desse caso inexplicável. Pelo ataque a Alexandra, era claramente alguém que a conhecia e queria vingança pessoal. Nestes crimes, a polícia geralmente suspeita primeiro dos parceiros românticos. Por isso, quem melhor para falar da vida pessoal de Alexandra do que sua melhor amiga? Bem, Nicole contou à polícia tudo o que sabia. Falou sobre Sandra, Matthew, o término amigável deles e disse aos policiais que Chandra estava saindo com outro cara. Jason era o nome dele e eles se conheceram no trabalho de Chandra, iniciando um relacionamento. O relacionamento era relativamente novo, mas a polícia precisava entrar em contato com esse tal de Jason e descobrir onde ele estava no suposto momento do ataque e do falecimento prematuro de Alexandra. Então Jason foi chamado à delegacia e parecia muito nervoso, como qualquer um ficaria em um ambiente tenso como esse apenas por estar cercado por vários policiais. Segundo Jason, ele falou com Alexandra no dia do ataque, perto do meio-dia. Isso ocorreu poucas horas antes de Nicole ligar para Alexandra, que não atendeu. Segundo Jason, ele e Chandra conversavam normalmente até ela ser interrompida por alguém que tocou sua campainha. Ela se levantou e percebeu que era seu ex-namorado de 6 anos, Matthew, do lado de fora.
Isso foi estranho e Jason logo percebeu que Alexandra não queria vê-lo. No telefone, Jason ouviu Alexandra falando com Matthew, perguntando por que ele estava lá. Depois, ela disse a Jason que ligaria mais tarde e desligou. Naquele momento, Jason não ouviu nada alarmante além do comportamento surpreso de Alexandra diante da visita inesperada de Matthew. Para a polícia, as coisas estavam se encaixando. Nicole não foi a última pessoa a ver ou falar com Alexandra. Ela tinha conversado com Jason e agora Matthews apareceu na casa dela sem ser convidado. De acordo com a história de Jason, Matthews foi a última pessoa a ver Alexandra com vida. Jason contou à polícia que tentou falar com Alexandra após o ocorrido. Ela atendeu 15 minutos depois da primeira ligação, mas só algumas horas depois, por volta das 16h, Jason ligou para ela novamente, e dessa vez ela não atendeu o telefone. A conversa com Jason abriu uma nova possível pista no caso dela, e agora a polícia tinha certeza de duas coisas. O ex de Alexandra a visitou e tragicamente o ataque aconteceu em algum momento entre 12h30 e 16h30. Então, a próxima coisa que a polícia precisava fazer era entender o relacionamento de Alexandra com Matthews. É seguro afirmar que os policiais logo perceberam que Matthews não era o homem ideal. Ele tinha antecedentes criminais que o levaram a ser preso em 1998, e durante esse tempo, Chandra continuou com Matthews, e o relacionamento deles progrediu. Mas amigos, familiares e até Chandra notaram uma mudança em Matthews. Ele era muito volátil e agressivo, e mudava de humor num instante. E num momento, ele estava de um jeito, e no seguinte, explodia de raiva. O relacionamento deles era descrito como um relacionamento de idas e vindas por todos próximos a ela. A polícia localizou Matthews, que estava casado e morava com a esposa. Ele trabalhava em 2 empregos e disse à polícia que saiu mais cedo do trabalho para visitar um parente doente na época do ataque a Alexandra. A polícia comunicou o falecimento de Alexandra e ele parecia confuso. A polícia não tinha nada contra ele no momento, então ele foi liberado, mas eles continuaram trabalhando na coleta de provas. A primeira coisa que eles fizeram foi conversar com o empregador dele. Eles precisavam confirmar a versão do Matthews, já que ele não tinha álibi durante o ataque a Alexandra, nem quando supostamente foi ver esse suposto parente doente. Segundo o chefe do Matthews, ele saiu do trabalho bem mais cedo, e os horários informados por ambos não coincidiam. Assim, a polícia percebeu algo estranho. Matthews provavelmente mentiu para a polícia. A mãe da Alexandra nunca gostou dele, sempre se preocupou por a filha estar com um criminoso condenado e não o aprovava. As mentiras de Matthews levaram a polícia a obter mandado de busca para sua casa. E lá, eles não descobriram nada, exceto uma coisa: era um rolo de silver tape. Não sei se já mencionei, mas encontraram fragmentos de silver tape no corpo e rosto da Alexandra. E eis que a fita combinava com a que foi encontrada na casa do Matthews. Mas, surpreendentemente, isso não foi suficiente para que a polícia o prendesse. Eles recorreram às evidências de DNA e encontraram DNA masculino não identificado na casa da Alexandra, mas a amostra era insuficiente para obter um perfil completo ou correspondência. Então, neste ponto, a polícia estava dando de cara com um beco sem saída após o outro. Agora, eles não confiavam no Matthews nem no que ele dizia, mas precisavam de provas concretas ou uma confissão para encerrar o caso. A polícia falou com os parentes do Matthews e o irmão dele revelou algo perturbador. Matthews, além de ser um namorado instável, ficou muito irritado com Alexandra quando ela terminou com ele ainda na prisão. Lembra do carro que Matthews deu de presente para Alexandra? Então, depois do término, ela não devolveu nenhum dos presentes que ele tinha dado para ela durante o relacionamento. Isso deixou Matthews muito irritado. Agora, eu tenho 2 pontos sobre isso, pessoalmente. Primeiro, por que dar presentes tão caros se você espera recebê-los de volta ou espera algo em troca? E, em segundo lugar, você pode devolver presentes a um ex após o término. Por que não? Mas existe uma forma certa de fazer isso. Você também pode pedir que devolvam tudo. Você pode fazer muitas outras coisas em vez de ficar remoendo uma raiva descontrolada que já é um desastre para alguém cronicamente irritado como Matthews. Então, quando a polícia soube disso, somado ao fato de que Alexandra tinha seguido em frente e encontrado outra pessoa, isso agora dava um motivo para Matthews. Após brigar com Matthews, seu irmão se apresentou e revelou à polícia informações assustadoras.
Veja, como você sabe, Mateus já tinha envolvimento com crimes e atitudes suspeitas, além de arrastar pessoas próximas consigo. E dessa vez foi o irmão dele. Mateus e o irmão dele estavam ambos envolvidos no tráfico de drogas e nos crimes associados. E em pouco tempo, os dois foram presos e jogados na cadeia, e foi isso. Quando eles foram soltos em 2005 e 2006, Mateus mergulhou de cabeça de volta nesse mundo do crime. E dessa vez, ele entregou o próprio irmão, armando para ele logo após a respectiva soltura da prisão. Não sabemos ao certo o que ocorreu, mas foi algo grave, pois causou uma grande ruptura entre os irmãos, já que Mateus praticamente arruinou a vida do irmão nesse momento. Então agora, o irmão de Mateus decidiu se vingar dele e contar tudo para a polícia. E isso era sobre Alexandra e a obsessão descontrolada de Mateus por ela depois do término deles. Mateus aparentemente estava vigiando Alexandra após o término e expressou sua vontade de machucá-la seriamente. Preciso lembrar que Mateus tinha esses pensamentos sombrios sobre uma mulher com quem namorou por 6 anos? É tempo bastante para construir uma vida a dois sólida, ambos eram muito comprometidos, então de repente ele se volta contra ela do nada. As coisas escalaram rápido e Mateus começou a planejar algo para machucar Alexandra. Segundo o irmão de Mateus, ele queria que o ataque a Alexandra parecesse um acidente ou algo aleatório. Mas então, ele descobriu algo sobre o novo namorado de Alexandra. Isso realmente despertou algo nele. Ele ficou mais agressivo e violento no planejamento. Agora ele deixou de tentar fazer o ataque a Alexandra parecer um acidente e levou isso a um nível ainda mais extremo. A polícia duvidou da história por questionar a credibilidade do irmão de Mateus. Eles acertaram em cheio, colocando Mateus perto da casa de Alexandra no período em que ela teria sido atacada. Veja, a polícia já havia analisado os dados das torres de celular e, a princípio, não achou nada incriminador. Ao conferirem novamente, descobriram que Matthew estava em Milford antes do meio-dia. Os dados das torres mostraram que ele saiu da região, mas voltou após o meio-dia. E o celular dele se conectou à mesma torre por mais de 1 hora. Isso corroborou a versão dos fatos de Jason. Depois, a polícia também conversou com os vizinhos, e eles também se lembraram de ter visto um homem na frente da casa de Alexandra com um carro que combinava perfeitamente com o carro de Matthew. Agora, eu sei que pode parecer que tudo isso começou a acontecer muito rápido, mas todas essas evidências foram se acumulando ao longo do tempo, e finalmente, reunir provas suficientes para condenar Matthew levou 6 anos inteiros. Só em agosto de 2012 que Matthew foi finalmente preso pelo assassinato de sua ex-namorada, Alexandra Duxay. E só para lembrar, Alexandra perdeu a vida lá em 2006. Nem imagino o quanto esses 6 anos foram exaustivos e dolorosos para os entes queridos dela, especialmente para a mãe, que nunca gostou do Matthew e sempre teve um pressentimento de que algo estava errado. A intuição e o pressentimento maternos raramente falham, e este caso comprova isso. No fim, pegar o Matthew foi fácil e a polícia nem precisou procurar muito. E isso porque ele já estava na prisão, e você vai ficar chocado, ou talvez não, quando souber pelo que ele estava preso. Ele estava cumprindo pena por atacar uma mulher em 2008 com uma arma de fogo depois de tentar roubar a bolsa dela. Matthew foi acusado de homicídio em 1º grau e invasão da casa de Alexandra. Tudo começou quando ele estava preso e Alexandra queria terminar com ele. Ao saber disso, ele passou a ameaçá-la seriamente com bilhetes perturbadores e muita violência verbal. A situação foi tão grave que a mãe de Alexandra precisou acionar a polícia, pois sua filha ficou muito abalada com as ameaças e queria se afastar de Mateus. Após uma investigação, Mateus foi proibido de entrar em contato, procurar ou até mesmo escrever para Alexandra novamente. Esse foi um momento de paz para Alexandra, que seguiu com sua vida. Ela trabalhava no banco, construía carreira como cantora, atriz e dançarina e havia conhecido alguém novo. Mateus era passado e Chandra acreditava que a polícia tinha resolvido e ele não a incomodaria mais. Mas ela estava muito enganada. Claro, Mateus pisava em ovos e não procurava Alexandra diretamente, mas ele guardava tudo em sua mente. Ele seguia obcecado por ela, pensando em como o deixou, seguiu em frente e agora era feliz sem ele. Poderia ter sido pelo dinheiro e pelos presentes também, mas algo forte como raiva, ódio e ciúmes dominava a mente de Mateus, porque, se você se lembra, nada de valor foi levado da casa dela após o ataque.
Isso faz você pensar se Mateus foi motivado por algo completamente diferente, seja para dar uma lição em Alexandra, ou aquele pensamento de, se eu não posso tê-la, ninguém pode. Bem, Mateus, aparentemente, parecia bem tranquilo após ser solto da prisão depois do término com Alexandra. Ele também seguiu em frente, começou um relacionamento, se casou e teve um filho. Mas como todos nós sabemos nesses casos, nada é realmente como parece. Mas por trás da vida perfeita de Matthew, havia uma verdade realmente sombria. Ele elaborava um plano para se vingar de Alexandra, o que indica que o crime provavelmente foi premeditado, não um ataque impulsivo. Foi cuidadosamente planejado, deliberado e intenso. Ele planejou tudo antes, roubando a fita adesiva especial e luvas do trabalho para o ataque. Mateus pensou muito em como encobrir seus rastros e então finalmente chegou aquele dia fatídico. Mateus sabia o que estava prestes a fazer, mas, tragicamente, Alexandra não fazia a menor ideia de que sua vida estava prestes a ser completamente abalada por uma reviravolta tão drástica. Ela não esperava ver Mateus na porta de casa. Embora não se saiba toda a extensão ou detalhes do ataque, acredita-se que houve luta após Mateus invadir a casa dela e, ao final, tirar sua vida. Alexandra tentou lutar, mas no final não teve sucesso e Mateus levou a melhor. Dominado por ciúmes e raiva, ele não queria que Alexandra fosse feliz. Ela estava vivendo o sonho dela. Tinha um emprego estável, amava o que fazia e estava prestes a conquistar algo grande com um novo homem ao seu lado. E Mateus não gostava disso. Então, no julgamento em fevereiro de 2015, tudo foi exposto. A promotoria interrogou Mateus, que ainda alegava inocência, mas suas histórias logo se confundiram e ninguém acreditou nele. Depois teve o depoimento do irmão de Mateus contra ele, e isso foi a pá de cal. Mateus teve participação em levar Alexandra ao seu fim prematuro, e tudo isso foi desnecessário e sem sentido. O júri deliberou por 3 dias e agora era hora de ler o veredito. Mateus Plug foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a 60 anos de prisão, mais 20 anos por invadir a casa de Alexandra. A família de Alexandra esteve presente no julgamento e na audiência de sentença, e as declarações da família sobre o impacto do crime foram muito fortes. Eles enfrentaram o assassino com coragem e destacaram como suas ações mudaram suas vidas, deixando um vazio irreparável. Eu só espero que os entes queridos de Alexandra estejam aguentando firme e estejam bem depois de todo esse tempo que se passou. Não existe nada no mundo que possa te preparar para algo assim, nada. E para a própria mãe de Alexandra descobrir que o mesmo homem sobre quem ela tentou alertar a filha foi quem tirou sua vida no final, eu nem consigo imaginar. A traição já é ruim por si só. Mas isso é outra coisa.